Bom dia, queridos. Hoje nós vamos falar sobre a nossa última lição da revista. Vamos falar sobre a primeira Páscoa. E aí eu quero que você traga à sua memória o que significa Páscoa para você. Trouxe aqui um cartazinho que devemos levar como uma definição da Páscoa para nós, além daquela do Senhor que foi dado pelo seu Pai para morrer por nós, pelos nossos pecados e nos trazer a vida eterna. Então, quero que você guarde que a Páscoa, ela nos leva, ela nos tira da escravidão à liberdade. Nosso texto base está no livro de Êxodo. Êxodo, o livro que tem um nome que significa saída de pessoas, saída de um grupo, né? Pessoas que saem em massa de um lugar para o outro. E aí o livro de Êxodo, ele começa nos fazendo uma breve lembrança sobre o período em que Jacó com seus filhos estiveram sobre a terra, em que José foi governador do Egito. Mas José e seus irmãos e toda aquela geração acabou falecendo, né? Ele fala sobre os filhos de Jacó que entraram no Egito, cada um com a sua família. O início do livro de Êxodo fala sobre o falecimento dessa geração, desse povo. Porém, o Senhor já havia prometido a Adão, o Senhor já havia prometido a Noé, a Abraão, a Isaac, que os filhos de Israel, né, que eles seriam pais de multidão. Então os filhos de Israel, conforme a promessa do Senhor, foram aumentando, foram se multiplicando, eles se fortaleceram e a terra se encheu deles. Pois bem, um novo rei se levanta no Egito. E esse rei, ele não conviveu, ele não tinha ligação com tudo que José fez naquele local. Então, ele só se preocupa em ver que o povo que está crescendo, um povo forte, que é maior do que o número de egípcios, um dia pode se voltar contra eles. Esse povo pode se juntar a um outro exército e tentar derrubá-los e tentar vencê-los. E esse rei, então, ele começa a sacrificar o povo de Israel. Ele começa a querer fazer com que esse povo seja dominado. E ele consegue fazer isso. E esse povo é colocado a fazer trabalhos pesados. Esse povo, ele é sempre maltratado. E ele vira um povo escravo, né? E a escravidão chega literalmente para o povo de Israel. Muito bem. O faraó, o rei antes disso, ele começa a ter uma preocupação tão grande, que ele ordena que as parteiras matem os filhos homens das mulheres hebreias. São duas parteiras, são Sifrá e Puá. Porém, essas duas mulheres temem ao Senhor e elas se recusam a matar. Porém, elas não matam esses meninos, mas a ira de Faraó vai sobre elas e pergunta: por que vocês não matam esses meninos das hebreias? Senhor, o povo hebreu é um povo forte, não é como as mulheres do Egito. Quando a gente chega para fazer o parto, esses bebês já nasceram, não há mais o que fazer. Ótimo, então o Faraó deixa as parteiras de lado, mas ele diz que então o próprio povo do Egito deve tomar conta dessas mulheres, desses bebês que nascem, e todos os meninos que nascerem devem ser jogados no Nilo para que morram, para que essa população enfraqueça, né? Porque o homem era o mais importante nessa época, né? Sem o homem não vai haver procriação, não vai haver força,
não vai haver tradição, não vai haver passagem de famílias, né? Muito bem. Há uma mulher entre as hebreias que tem um filho. O nome dela é Joquebede. Joquebede, ao nascer o seu filho homem, ela decide escondê-lo. Ela não o entrega, ela não revela que ela teve um filho homem. E por 3 meses ela pôde ficar com seu filho. Mas chegou uma hora que ela não podia mais permanecer com aquele bebê dentro de casa, escondido. Então ela resolve que ela não vai dar aos egípcios para que eles o joguem no rio. Mas ela pega uma cesta, cobre com betume e põe aquele bebê para navegar no rio. E pela graça do Senhor, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, a filha de Faraó resolveu tomar banho no Nilo. E ela vê aquele cestinho e ela deduz, e aí ela pede para que suas damas de companhia peguem aquele bebê, e ela deduz que aquele bebê é um bebê hebreu. E pela graça e pela obra e pelo cuidado do Senhor, a irmã desse bebê está observando o que está acontecendo e pergunta a ela se ela quer que alguém, que ela conhece alguém que amamenta, se ela quer que essa pessoa possa amamentar o seu bebê. E ela diz que sim, e ela vai lá e contrata a própria Joquebede para cuidar desse bebê, que ela dá o nome de Moisés. Nós não vamos falar da vida de Moisés, né? Moisés cresce, Moisés mata um egípcio, Moisés vai embora, mas o Senhor já havia separado Moisés para trazer e libertar o seu povo. E o Senhor fala com Moisés, e o Senhor chama Moisés para a sua missão. Moisés tenta dizer a Deus que ele não tem condições. Como que eu vou chegar lá e falar com o faraó, liberta o povo? E o Senhor diz que ele estará com ele, que o Senhor vai providenciar para que as coisas aconteçam. Então creia que o Senhor vai preparar para que as coisas aconteçam na sua vida. O Senhor vai providenciar para que os planos dele possam acontecer na sua vida. E aí a gente vai ver que Moisés volta para o Egito, Moisés vai falar com o faraó, e o faraó não dá a menor confiança para Moisés, né? Lembrando agora, antes de toda a história, que Deus merece a confiança e a obediência do seu povo. Então, se o seu coração está relutante em confiar e obedecer a palavra do Senhor, creia que Ele merece, creia que Ele sempre cumpriu o que prometeu. Muito bem, e aí Moisés vai falar com o faraó, lá no capítulo 5 de Êxodo. Muito bem, foi. E faraó não deu a menor confiança, a menor possibilidade de libertar o povo de Israel. Simplesmente ele aumenta a dose de trabalho, ele aumenta os castigos e o povo começa a ficar desesperado com toda aquela situação. E Moisés se volta para o Senhor, e Moisés vai falar com o Senhor. E o Senhor diz que ele verá o que será feito a Faraó. Muito bem. Moisés, então, ele recebe do Senhor a seguinte resposta: eu sou o Senhor e vos resgatarei. E aquele homem resolve confiar e obedecer. E ele retorna ao faraó, né? E tenta conversar com o faraó. Mas faraó começa a endurecer o seu coração. E o Senhor vai e diz que ele vai permitir que pragas assolem o povo do Egito. A primeira praga é o quê? As águas se tornam em sangue.
Você já imaginou o que é uma água? Você ir no rio e é sangue. Abre a torneira da sua casa, é sangue. Vai no poço, é sangue. Isso é desesperador, porque você quer beber uma água e não tem. Você tem nojo daquela água. E aí, Faraó endurece seu coração, não permite que o povo se movimente no Egito. O Senhor chama uma segunda praga, que são as rãs. E você deve pegar o livro de Êxodo e ler o que cada uma dessas pragas significava para os egípcios. Porque é muito interessante ler que o Senhor não pegou aleatoriamente uma rã. Vamos encher de rã esse lugar. Não. Cada um deles tem um significado. Cada um deles atingia de alguma forma aquele povo, o credo daquele povo. E Faraó, ele vai só endurecendo o seu coração. E ele vem enxames de mosca, que tomam conta de tudo, que assolam as pessoas, né? Os animais, que morrem animais, morrem pessoas. Os rebanhos foram atingidos por uma peste. A quinta são úlceras que infectaram todos os egípcios. A sexta são as úlceras, né? Sétimo, chuvas de pedra e fogo. O oitavo são os gafanhotos. A nona praga são as trevas. E todo esse período, Moisés ia falar com o Faraó dizia, vamos negociar aqui, faça assim, eu vou libertar o povo, vai desse jeito, eu vou libertar o povo, e endurecia seu coração e não libertava o povo. O tempo inteiro o Faraó tentava negociar, jogar a seu favor, tentando dizer que era bonzinho, que cederia e libertaria o povo de Israel, e ao mesmo tempo endurecendo e trazendo de novo a escravidão, não permitindo que a escravidão acabasse. E eu quero que você se recorde de você. Quantas vezes você tem negociado com o Senhor? Negociado com o Senhor os seus prazeres, negociado com o Senhor os seus pecados, negociado com o Senhor as suas fraquezas, negociado com o Senhor a sua zona de conforto. E aí, por último, o Senhor diz assim, desta vez eu vou atingir o coração de Faraó. Eu vou matar todos os primogênitos, dentre os homens e entre os animais também. E o primogênito naquela época era a continuação da família, era aquele que receberia a herança, era aquele que seguiria a sequência de família dos seus pais. O valor da primogenitura era imensa nesta época. E aí o juízo é anunciado. E aí o Senhor anuncia a Moisés que ele está instituindo um ritual, uma festa, que deverá acontecer como um marco, e que as pessoas devem observar tudo que ele está falando. Primeiro ele diz, assim diz o Senhor, né? E aí nós vamos lá no capítulo 12 de Êxodo, e vamos fazer a leitura do capítulo 1, do versículo 1 ao 20, né? O Senhor fala com Moisés e Arão, eu não vou ler todo, né? Mas vamos fazer um resumo. Este mês vos será o principal dos meses, e esse mês é o início da primavera lá no Egito, né? Entre os meses de março e abril. Entre março e abril, vocês irão comemorar como se fosse o primeiro mês do ano. No dia 10 do mês, vocês irão pegar um cordeiro. Um cordeiro por família. Esse cordeiro, ele precisa ser um cordeiro macho, um cordeiro sem defeito, com 1 ano de idade. Esse cordeiro será feito assado. Nada dele será comido cru, nada dele será mal cozido, mas ele será assado. Porque nesta época,
os egípcios, eles adoravam a muitos deuses. E alguns deuses comiam comida crua. Então o Senhor está diferenciando o seu cordeiro. O Senhor está dizendo que o cordeiro dele é imaculado. Ele está dizendo que o cordeiro dele é perfeito. Então, e esse cordeiro precisava ser comido por completo. Então, era uma festa para ser feita em família. Mas se a minha família não desse conta, né, de comer esse cordeiro inteiro, eu deveria convidar os meus vizinhos, de forma que aquele cordeiro sustentasse a cada um deles e nada sobrasse. Esse cordeiro não poderia ser quebrado seus ossos de forma nenhuma. Mas e aí, Cláudia, e se eles comessem e não desse conta e sobrasse alguma coisa? Não pode ficar para o dia seguinte? Não. Esse assado, ele deveria ser comido, e se não dessem conta de comê-lo todo, ele deveria ser queimado, para que não houvesse nenhuma transformação daquele cordeiro, para que não houvesse que ele não estragasse, para que ele não se corrompesse. Então, assim, nós precisamos estar muito atentos àquilo que o Senhor fala conosco, para que a gente possa cumprir exatamente a vontade dele, para que a gente não faça interpretações que me agradem mais, mas que eu possa estar completamente rendida ao que o Senhor planejou para mim. Muito bem, o sangue desse cordeiro seria aspergido nas portas das casas, nas laterais, nos umbrais, nos laterais, ao redor, né? Nas laterais e em cima, porque a marca do cordeiro estava sobre aquela família. E eles iriam aguardar isso até o dia 14. Então você vê que o preparativo começou no dia 10, mas ele vai finalizar no dia 14. Pães asmos. O que são pães asmos? São pães que não levaram fermento. São pães que não seriam fermentados. Por quê? Porque fermentar uma massa levava tempo. E aquele povo precisava estar ligado que eles sairiam a qualquer momento. Sabe quando você precisa estar pronto? Você não sabe a hora correta, mas você precisa estar pronto? Então, o povo de Israel precisava estar pronto para sair, para o êxodo que seria permitido a eles, que a escravidão acabaria e eles teriam a liberdade. Mas eles precisavam agir rápido quando esse momento chegasse. Então não havia tempo para ficar fermentando a massa, para ficar observando o crescimento da massa, a transformação da massa. E logo depois, o fermento, ele foi descrito como algo e realmente, né, a gente que faz bolo, que faça uma massa de pizza, ou você que usa fermento no cozimento de qualquer alimento, né, você entende que aquela massa, ela sofre uma transformação. E o Senhor está querendo dizer também que nós precisamos voltar para a nossa essência. Nós precisamos voltar para aquilo que Ele tem sonhado, desejado e escolhido para nós. E que por nossa resistência, nós não temos permitido que a ação dele aconteça em nossas vidas. E aí aquele povo fez isso e teriam que consumir o pão asmo por 7 dias. Porque eles não sabiam quando aconteceria, mas eles precisavam ter alimento, eles precisavam se alimentar. Então eles se alimentaram de pães asmos. Muito bem. A ausência do fermento nos pães nos faz lembrar que, com a ajuda de Deus, nós devemos remover e evitar todo tipo de pecado. O pecado vai fermentando a nossa alma, ele vai transformando a nossa mente.
Nós vamos nos acostumando com o fermento do pecado. E o Senhor quer nos trazer a lembrança que nós somos um povo escolhido. Um povo que Ele separou. Todo aquele que crê no Senhor foi separado para viver as boas novas do Evangelho. Então você não pode querer enfeitar o Evangelho com as situações que te agradam. Você não pode querer fazer com que o Evangelho se assemelhe a você. Você é livre, livre. E a palavra livre nos dá a sensação de que, se eu sou livre, posso fazer todas as coisas. Posso fazer todas as coisas que não ferem os princípios do Senhor para a minha vida. Você é livre para viver a liberdade que o Senhor escreveu para você. Está escrito na Bíblia. Faz parte dela nos ensinar como o Senhor deseja que nós vivamos. E para isso o Senhor colocou o seu Filho na terra, para viver esse amor por mim e por você. Para ensinar para mim e para você como devemos nos portar, como devemos nos comportar, como devemos amar, como devemos ter prazer em fazer com que outros conheçam a palavra do Senhor. Não porque eu sou vaidosa, não porque eu sou soberba, não porque eu quero ser melhor do que o outro, mas porque o amor do Senhor precisa ser contagiante. E as pessoas precisam ver o amor do Senhor acontecer na minha vida, para crer que o que eu falo é o que eu vivo. Então vamos voltar aqui para o povo, né? Qual é o fermento que tem transformado a minha vida? E aí eu preciso ter muito cuidado com a religiosidade, né? De querer ensinar práticas e tradições que não são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Porque nós vamos dar conta de tudo isso ao Senhor. O Senhor vai cobrar de nós uma postura de servo verdadeiro, de filho legítimo, que conhece e anda com seu Pai. Nós precisamos evitar as divisões, nós precisamos evitar a inveja, nós precisamos evitar as maldades, as malícias, que o ser humano, que é inerente ao ser humano, né? Quando a gente percebe, a gente já está com um disse-me-disse, causando algumas divisões entre o nosso povo. Nós precisamos parar com essa história de que a minha opinião é a verdadeira, é a melhor, é a única forma de me posicionar, é a correta. Eu preciso aprender a conviver e entender que o Senhor tem os seus mandamentos, tem os seus princípios, e são eles que eu preciso viver na minha vida. E o Senhor está falando isso tudo para o povo de Israel nesse momento, através das suas ordenanças de como eles procederão. Substituir o pecado pelo pão da vida. E quem é o pão da vida? E quem tem amassado, quem tem sovado a massa do meu pão? É o Senhor? Eu tenho permitido que Ele seja aquele que vai dar o ponto correto. Eu tenho permitido que o Senhor transforme o sabor do meu pão e faça conforme a sua vontade. Aquele povo permitiu ficar com o pão asmo, a comer aquele cordeiro, a aspergir o sangue do Senhor nas portas de suas casas e obedecer naquele momento. Aquele era um momento de luta, de dificuldade. Eles estavam em sofrimento. E quando a gente está no sofrimento, a gente tem uma tendência a obedecer letra por letra do que o Senhor nos manda fazer. Porém, quando as coisas começam a ficar mais leves para a gente começa a colocar o nosso fermentinho, uma pitadinha de sal aqui para ficar melhor, um pouquinho de fermento a mais para que fique mais macio, mais saboroso, para que fique mais vistoso. E eu começo a dizer para Deus que a medida dele não está sendo tão agradável para mim. Nas entrelinhas, porque eu me considero uma pessoa justa e que vive a palavra de Deus, né? Todos nós nos consideramos dessa forma. Mas o Senhor está dizendo que Ele não instituiu a Páscoa
para que a gente comece a passar a mão nas nossas cabeças. Mas ele instituiu a Páscoa não só para que a gente tenha a salvação, a liberdade de viver na sua presença, mas que a gente possa também ter um momento de reflexão. Se nós vivemos a Páscoa no período da semana que terminou em 12 de abril. Então, talvez a gente nós deveríamos ter tido essa aula um pouquinho antes, mas que bom que foi agora. Faça um flashback e como foi sua Páscoa? Porque o Senhor institui aqui que essas pessoas estavam também e iriam ficar dentro de suas casas, com a sua família, no máximo com os vizinhos ao redor, se eles precisassem consumir todo aquele cordeiro. Como foi a sua Páscoa? Quem esteve com você pôde ver a mudança de vida que o Senhor deseja para você? Você conseguiu tirar o fermento que tem feito mal à sua mente e as pessoas puderam perceber que você está mais amável, que você está mais paciente, que você está tendo mais sabedoria ao falar, né? Os pensamentos, às vezes, eles atropelam, né? A nossa fala atropela os pensamentos e a gente sai falando antes de pensar. E a gente age sem entender se aquela seria a vontade de Deus para a gente. Se o Senhor agiria daquela forma, naquele momento. E foi essa pessoa que consegue se dominar, que os seus familiares viram na sua casa, no seu almoço de Páscoa. Foi dessa forma que aqueles que andam com você no dia a dia podem afirmar que você hoje, com a presença de Cristo em você tem se transformado numa pessoa melhor, porque a presença de Cristo, ela está em mim, mas ela precisa agir em mim. Antes que eu queira, né? Porque eu quero que o Senhor haja na vida de todo mundo. Mas o Senhor quer primeiro agir na minha vida, para que a minha vida inspire outras pessoas a se colocarem diante dele e com ele também. E aí, eles comerão, né? O Senhor diz para eles que naquela noite, na 14ª noite, no 14º dia, eles comerão aquela carne assada e com os pães e ervas amargas para lembrarem das dores e dos sofrimentos que eles estavam vivendo. E o Senhor diz que não apenas a comida deveria ser preparada e comida desta forma, mas ele diz que aquele povo que é acostumado a sentar, a comer lentamente, não entrar em suas casas calçados, né? Porque era uma época que não tinha asfalto, era tudo muito sujo, era barro. Ele diz que aquelas pessoas devem estar com as suas vestes atadas, não relaxadamente, né? A gente fica em casa, fica o quê? Fica de pijama, fica com uma roupa mais velha, fica à vontade. Mas o Senhor está dizendo, coloque a sua veste, use o cinto, ate a sua veste, permaneça com as suas sandálias nos pés, pegue o cajado e esteja com ele nas mãos. O Senhor está dizendo, esteja pronto para o momento que eu te chamar. Esteja pronto para a hora que eu disser, nós vamos sair agora. Às vezes nós queremos o agir de Deus nas nossas vidas, mas as atitudes que são necessárias para que esse agir aconteça, a gente está na nossa zona de conforto. Ah, Senhor, hoje eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Ah, Senhor, hoje eu não estou com vontade de sair de casa para dar aula na escola dominical. Ah, Senhor, olha só, eu não quero mais participar de célula. Ah, Senhor, eu só quero as brincadeiras do meu grupo. Eu não quero levar a sério a vontade do Senhor, o trabalho que o Senhor separou para eu fazer. Ainda não está na hora, estou muito cansada, minha vida é muito corrida. E aí o Senhor está mostrando nesse período de quarentena que nós estamos vivendo o que tem valor. Agora você pode ver se a sua família está estruturada. Você pode ver se vocês são família de verdade, se nós somos família de verdade, se estamos juntos, todos lutando pelo ideal.
de uma vida de companheiros, de amigos, de pessoas que não só julgam, que só dizem que o outro está errado, mas aqueles que dão a mão uns aos outros para caminhar e seguir em frente em direção ao alvo. Essa é a reflexão que nós como cristãos precisamos ter. Tem dia que a gente fica mal, tem dias que você está em casa e diz, meu Deus, qual o propósito? Propósito? Se aproxima de mim, meu filho. Você não confia em mim? Você não acredita em mim? Que confiança é essa? Que o desespero bate em você? Nós não temos convicção de que se vivermos estamos com Cristo e que se morrermos estamos com Cristo? Não é fácil viver dessa forma, né? Falar aqui é mais fácil do que viver. Há dias que estamos angustiados e há dias que estamos com uma convicção que ninguém tira de nós. Então, para os dias que estamos angustiados, precisamos, nesses dias, dizer ao Senhor, é hoje que eu preciso do seu amparo. É hoje que eu preciso estar mais próximo de ti. E faça disso uma constância, porque a confiança em Deus, o amor que a gente pode sentir de Deus, é quando nós conseguimos permanecer com constância em sua presença. Porque aí, no dia mau, a constância do Senhor nos afirma que Ele permanece conosco. No dia da angústia, ela vem, mas a nossa própria mente vai dizer para a angústia, o Senhor é comigo, o Senhor permanece comigo, Ele não me abandona. Lá em Êxodo, o Senhor já dizia para esse povo, né, na essência do livro de Êxodo, que confiar e obedecer a Deus é uma coisa que Ele merece muito, porque Ele não nos desampara. E aí esse povo precisava estar pronto para sair. E quando passa pelo Egito, aquele espírito de morte que mata todos os primogênitos dos egípcios, o povo hebreu pode ouvir o lamento, a dor de todo aquele povo, mas ele está calado. Ele está ouvindo e sentindo a dor daquele povo, mas está dizendo ao Senhor, obrigado porque o Senhor nos guardou. Aquele povo egípcio viu o povo de Israel clamar e gemer por muitos anos na escravidão. E agora, em uma noite, o povo de Israel consegue perceber que nessa noite de dor, eles gemem e clamam muito mais alto do que eles. Porque perderam o filho, porque perder para eles valores financeiros dos animais era uma dor muito grande. Então, o Senhor deu todas as instruções, todas as coisas aconteceram. E aí, naquele momento da morte do primogênito, o faraó realmente diz, vai embora com o seu povo, vai embora de imediato, ande, suma daqui, não quero mais saber de vocês. E Moisés reúne o seu povo, e não era pouca gente, era muita gente. Lembra que a gente disse que Êxodo é saída de pessoas em massa, e era muita gente. E aí aquele povo sai, mas aquele povo, ele sai e ele ainda recebe, né? Porque eles pedem ao povo de Israel prata, ouro, e esse povo se dispõe a dar para que eles possam ir embora. E o Senhor está dizendo para eles assim, eu cuido de vocês, eu vou cuidar de vocês, me permitam cuidar de vocês. Às vezes a gente não dá permissão a Deus para que Ele possa cuidar de nós. E aí aquele povo consagra, né, os seus primogênitos, e aquele povo é liberto, tem um caminho bem difícil. Olha só, a liberdade não é um caminho fácil. Nós precisamos ter em mente que as coisas, a presença de Deus não facilita as coisas para nós. A presença de Deus só nos dá a certeza de que nós vamos alcançar o objetivo do Senhor na nossa vida. Né? O Senhor queria encorajar o seu povo a trazer a palavra de Deus sempre em seus pensamentos. Então a nossa mente precisa ter sempre o pensamento do Senhor em nós. Então a Páscoa precisa alcançar uma dimensão
diferente da que temos tido. Não é apenas, claro que o apenas é uma palavra minha, mas a gente pode ver que lá no Novo Testamento, quando o Senhor entra na cidade de Jerusalém, quando o Senhor é preso, quando o Senhor é açoitado, quando o Senhor é crucificado, quando Ele morre e derrama o seu sangue na cruz por nós, há um cordeiro que levou 30 anos, né? O Senhor levou 30 anos para iniciar o seu ministério, porque o povo precisava entender que aquele cordeiro era imaculado, precisava entender que Jesus Cristo era santo, que não havia nada para repreender na sua vida. E se ele começasse seu ministério desde criança, talvez ele pudesse sofrer observações ou juízo, né, de que não era tão santo assim. Mas Deus deixou que ele vivesse 30 anos, iniciasse o seu ministério e que fosse irrepreensível, o Cordeiro imaculado. E nós precisamos trazer isso à nossa lembrança, à nossa mente, de que a nossa mente ela precisa ser alimentada com a palavra de Deus. Que nosso agir e o nosso ser, as nossas mãos e o nosso corpo, e que o nosso falar, a nossa boca, ela precisa expressar aquilo que Deus falaria aos outros, né? Então, às vezes, a gente tem pensamentos, a gente tem ações, a gente fala coisas que não agradam ao nosso Deus. E esse fermento precisa sair da nossa vida e entrar aquilo, o alimento que Deus quer para nós. Porque Ele tem um alimento, Ele tem toda uma presença na sua vida e que você precisa mostrar ao seu próximo que o Senhor é um Deus que age. O Senhor é um Deus que vale a pena servir, vale a pena viver e vale a pena ser um filho escolhido dele. A Páscoa é um tempo para compartilhar o nosso testemunho sobre a diferença que Cristo faz em nossas vidas. E aí eu quero deixar uma pergunta para você. O Senhor tem feito uma diferença na sua vida? A Páscoa tem sido um momento de dizer que o Senhor tem me transformado? E aí você pode me dizer se você já saiu da escravidão do pecado para viver a liberdade dos princípios do Senhor? Reflita lá em Êxodo 12, de 1 a 20. Reflita no livro de Êxodo, o início dele, até que você entenda os propósitos que o Senhor tem para você. E que você possa, através dessa aula, começar a pensar que eu quero ser diferente, porque o Senhor vai tirar o fermento mal de mim e vai me fazer uma nova criatura na essência da sua palavra. Amém? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo que a Sua presença seja a cada instante percebida em mim, Deus. Eu quero entender que o Senhor me fez livre para viver a Sua vontade, que o Senhor me faz livre para viver os Seus princípios, Pai. Eu sou livre porque pertenço a Ti, porque amo a Ti e quero sempre estar em Sua presença, Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém?